certamente nós temos irmãos que estão aí em casa, juntamente conosco, para adorar ao Senhor, que é único. Nós estamos muito contentes, muito felizes por estarmos aqui. Vamos dar oi, vamos ver quem está aqui conosco, quem já chegou. Sandra Silva, Fábio Valverde, que está aqui trabalhando, mas Fabiane Valverde, perdoa Fabiane, do Fábio. Fabiane Valverde, Luciane Ornelas, boa noite. Neiva, boa noite, Neiva. Irmã Joacila já está conosco também. Irmã Eliane Dias, Sônia Passos, Lucas Paz, boa noite. Irmã Delcina está conosco. Irmão Amaro, irmã Rosângela, irmã Elza Pires, nossa querida irmã Marlene Cabral, Lívia Soares, ou Soares Lívia, né? Maiara Juliana, não está? A Maiara Juliana, Solange, são esses irmãos que já estão conosco, sejam bem-vindos, aqueles que nós não conhecemos ainda, os irmãos que são nossos já, muito bom cultuarmos o nosso Deus juntamente com vocês. Já vai colocando seus pedidos de oração aí durante a live, durante as nossas canções, nós iremos orar com vocês, nossos intercessores também estarão orando, tá bom? Nós acabamos de cantar que o nosso Deus, Ele é único, que não há outro como Ele. Ele é o início, Ele é o fim. Isso nós queremos dizer que tudo que existe, tudo que há, é através do nosso Deus. E o amor do nosso Deus por nós também é único. Não há um amor que se possa comparar com o amor dele. Porque ele, sendo único, existiu antes de todas as coisas virem existir. Existe desde sempre. Ele quis trazer a mim e quis trazer a você. Ele nos criou, Ele nos colocou no ventre, nos formou no ventre de nossa mãe. E mesmo sabendo que nós não temos condições, né, por causa da nossa humanidade, de desfrutarmos da sua presença, Ele traçou um plano lindo de redenção, para que através de Jesus, através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, que nós recebemos a graça do Senhor através de Jesus na cruz. E hoje nós podemos cultuar o nosso Deus, nós podemos falar com o nosso Deus, nós podemos ter o nosso Deus como amigo. E não há nada que possa vencer, nada que possa separar, nada que possa abalar, nada que possa acabar com o amor do nosso Deus. Que você possa sentir, que você possa desfrutar o amor de Deus para sempre. Senhor,
agradecemos, ó Pai, porque o Senhor mandou Jesus para sofrer um sacrifício por nós, ó Pai. E hoje nós podemos desfrutar, Senhor, da vida eterna. Nós podemos cantar que para sempre és exaltado, porque nós estaremos contigo, Senhor, na glória, exaltando e glorificando o teu santo nome, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós já estamos separados aqui nesta terra, ó Pai, para louvarmos e agradecermos o teu santo nome. E o nosso desejo é que pessoas que ainda não têm esse privilégio, que ainda não conhecem esse amor, possam, Senhor, viver esta noite e possam sair preenchidos do seu amor e possam te exaltar para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos a semana, né? Hoje, no dia da semana, nós já vamos agradecer pela vida dos aniversariantes da semana. Nós temos no dia 21 de janeiro a nossa querida irmã Fabiana, que vai completar mais um ano de vida. Fabiana, que Deus abençoe a sua vida, que você possa desfrutar das bênçãos infinitas do nosso Deus. E também chegou o momento de nós colocarmos os nossos pedidos de oração ao altar do Senhor. Nós já fizemos pedido para alguns irmãos hoje pela manhã. Nós vamos continuar clamando pela vida desses irmãos, porque nós precisamos da intervenção do Senhor na vida deles. Foi o irmão Weber, né, que se encontra hospitalizado, aguardando pela operação, que se em nome de Jesus ocorrerá amanhã. Nós também temos que pedir pela vida do Alexandre, né, cunhado da irmã Lu, que ainda se encontra, né, num estado delicado, na UTI do hospital, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar preservando a vida dele, que este também possa ser um momento dele ter uma intimidade com o Senhor, dele te conhecer, se for o caso dele ainda não conhecer o Senhor, e também pela vida e pela família do Alain, né, que o Senhor possa estar consolando o coração dessa família que perdeu, né, a Vanessa. A irmã Luciana Ornelas agradece a Deus, né, por sempre estar junto conosco e ela está muito bem por isso, tá? Então ela agradece a Deus porque ela, né, chegou até nós chegamos até ela também, e aí ela está muito feliz de estar junto, louvando o nosso Deus juntamente conosco. A irmã Marina Souza, né? Pede que o Senhor abençoe a todos que estão na igreja e aqueles que estão assistindo a live também. Obrigada, irmã Marina, que o Senhor abençoe a todos nós. A irmã Delcina pede para o irmão Hélio, né, que nós já falamos. E o Maurício quer agradecer ao Senhor porque Ele cuida de nós. Amém, Maurício. Cuidar do Senhor, desfrutar desse cuidado é muito bom. Então nós vamos agradecer pela vida da aniversariante dessa semana. Também vamos colocar no altar do Senhor os pedidos. Pastor Denilson, por favor, estará orando conosco. Entrou mais dois pedidos. O a Dani, né, agradece o livramento, né, que o Davi teve agora há pouco, enquanto trabalhava. E a Solange pede oração pela vida da irmã Joelsa. Boa noite a todos, boa noite aos irmãos e irmãs que estamos acompanhando também online. É um prazer estar de volta aqui nessa igreja, nessa comunidade da fé. Que Deus possa abençoar a todos e a todas. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa noite, que estamos aqui juntos com os nossos irmãos, quer aqui presencialmente, quer de maneira online. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tantas coisas maravilhosas que tens feito na nossa vida, Senhor, por tantos livramentos, por tanta intervenção, tanta ajuda, tanta manifestação de solidariedade, Deus, nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Queremos te agradecer por aqueles que vão completar mais anos de vida, que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos, com saúde, com sabedoria, com discernimento, com serenidade. Queremos te suplicar por aqueles que estão fazer a cirurgia, para aqueles que estão internados no hospital, para que tu possas continuar cuidando, abrindo as portas que precisam serem abertas, providenciando os meios, os recursos, para que esses nossos irmãos e irmãs, conhecidos, familiares,
possam em breve se recuperarem e estarem junto com seus familiares, Senhor. Abençoa a tua igreja que está aqui neste local, Senhor. Abençoa o nosso país, as nossas autoridades, ó Pai. Tivemos hoje uma excelente notícia da aprovação emergencial de algumas vacinas. Ó Deus, é uma esperança, é o começo, Deus, de um novo tempo. E nós te pedimos que assim seja, Senhor. E vai cuidando de nós, continua cuidando de nós, ó Pai. E vai nos sensibilizando cada vez mais a entender que nós somos um coletivo, que por isso, ó Deus, leva-nos à compaixão, à solidariedade, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
alimentados, fé fortalecida. Nós vamos fortalecer a nossa fé agora com a alimentação da palavra do Senhor. Agora chegou o momento de nós nos alimentar através da palavra, onde o Senhor fala conosco. Então, pastor Denilson vai ser o instrumento de Deus para trazermos a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Bom estarmos aqui juntos, que bom que o Senhor permite esse tempo, quer aqui, os irmãos, as irmãs, quer também os que nos acompanham online com essa ferramenta, cada vez mais tem crescido e Deus nos permite estarmos juntos dessa forma. É um prazer estar aqui. Eu, algum tempo atrás, eu tenho um livro, no ano de 2000, eu ganhei um livro chamado Maravilhosa Graça, que é de um autor que eu gosto muito, que é o Philip Yancey. Eu tenho lá uns 5 livros dele lá em casa, mas esse especificamente é o que eu mais gosto, Maravilhosa Graça, que é um tema que eu também aprecio muito, a graça, falar sobre a graça de Deus. E esse livro, logo no começo desse livro, logo nas primeiras páginas, ele conta a história, uma história verídica, de um amigo, que ele ouviu de um amigo dele, que trabalha com pessoas marginalizadas na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E esse amigo conta a seguinte história, ele disse que certa vez, com licença da palavra, uma prostituta foi procurá-lo, uma mulher que estava profundamente doente, sem lar, que não conseguia comida para se manter e manter uma filha que ela tinha de apenas 2 anos de idade. E entre soluços e lágrimas, essa prostituta contou para esse homem, que trabalhava com pessoas marginalizadas em Chicago, que estivera alugando, preste atenção nisso, estivera alugando sua filha de apenas 2 anos para homens que gostavam de praticar sexo pervertido. E ela dizia que ganhava mais dinheiro alugando sua filha de 2 anos durante uma noite do que ela ganhava mais dinheiro alugando a sua filha de 2 anos para esses homens do que ela ganhava durante toda uma noite. Aquele homem conta que mal conseguia ouvir aquela sórdida história e sobre ele caía ainda uma responsabilidade, porque ele teria que denunciar essa mulher por estar contra abuso contra crianças. E aí disse que não tinha uma palavra, não conseguia falar nada para aquela senhora, e de repente ele fez a seguinte pergunta para ela: você já pensou em procurar uma igreja para pedir ajuda? E ele disse que nunca mais vai se esquecer do olhar assustado no rosto daquela senhora. Ela exclamou: igreja? Por que eu deveria ir a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão fazer com que eu me sinta ainda pior. Igreja? Por que eu procuraria uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão fazer com que eu me sinta ainda pior. Ele então conclui essa história e diz assim: o que mais o deixou ferido nessa história, ao ouvir essa história, é que muitas mulheres com a vida parecida dessa prostituta, nos evangelhos, procuravam Jesus, não se afastavam dele, porque encontravam em Jesus, essas pessoas marginalizadas, encontravam em Jesus um lugar de refúgio. E aí então ele conclui: onde que a igreja errou, que a igreja talvez tenha perdido essa capacidade de ser um lugar de refúgio para essas pessoas? Será que nós também temos a capacidade de atrair essas pessoas marginalizadas, essas pessoas com a vida assim, entre aspas, tão devassa? Onde foi que a igreja se perdeu nesse caminho de perder a capacidade de ser um ponto de atração
para essas pessoas. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. E, para tanto, eu convido você a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, que trata sobre a cura de um homem leproso. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olha, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Jesus toca nesse homem e cura esse homem. Deixa eu falar algumas coisinhas aqui para você que eu acho que é interessante, que nos ajuda a iluminar mais esse texto. A lepra era um problema muito sério nos tempos de Cristo. Ser leproso era ser portador de uma doença considerada incurável. Ser leproso era ser considerado alguém que estava sob a maldição de Deus. Por exemplo, lá em Números capítulo 12, quando Arão e Miriam, irmãos de Moisés, tem lá um problema com ele, e Deus marca um encontro com os três, para discutir aquela situação, diz o texto que quando a nuvem sai, Miriam ficou como? Leprosa. Então, no imaginário do povo de Israel, um homem leproso era alguém que estava sob a maldição de Deus. O texto é muito grande, a gente não vai ler aqui, mas Levítico 13 e 14 nos detalham como era a postura que deveria se ter com o leproso. Uma pessoa que era acometida da lepra, ela deveria usar umas roupas especiais, ela deveria ficar fora do arraial, fora do acampamento, afastada, e se ela entrasse na cidade, imagine você, se ela entrasse na cidade, ela tinha que gritar: leproso, leproso! Se alguma pessoa se aproximasse dela, ela estivesse aqui, alguma pessoa se aproximasse dela, ela deveria gritar: imundo, imundo, para que a pessoa pudesse identificar que aquele homem era um leproso. Ser um leproso era ser alguém marginalizado da sociedade por completo. Por completo. Além de viver fora da cidade, imagine você ter uma doença que as pessoas entendiam que era incurável. Por exemplo, quando Naamã, o comandante do exército sírio, é acometido de lepra, o rei da Síria, que gostava muito dele, manda ele ir até Israel, porque alguém lhe disse, a menina lá disse que em Israel havia alguém que poderia curá-lo. Ele então escreve uma carta para o rei de Israel, como que recomendando o comandante do exército sírio. O rei, quando recebe aquela carta, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 7, diz o texto bíblico, que ele lê aquela carta e diz assim: acaso estou eu no lugar de Deus para dar vida ou para tirá-la? E a gente pergunta, mas não está se falando de dar vida ou tirá-la, está se falando o quê? Da cura da lepra. Mas a reação dele é essa, porque naquela época a lepra era uma doença incurável e ninguém poderia curar da lepra. Era tão difícil curar um leproso como é difícil ressuscitar uma pessoa. Então nós temos um homem que tem uma doença incurável, nós temos um homem que sob ele há a imagem de que ele é um amaldiçoado de Deus. Por exemplo, entre os judeus se dizia o seguinte: aquele que peca contra o seu Criador será abandonado aos cuidados do médico. Vocês se lembram que uma vez um cego de nascença se apresenta a Jesus, e o que os religiosos da época perguntaram a Jesus? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Por quê? Porque ser acometido por uma doença muito grave era sinal de pecado, ou dele ou dos pais. Esse homem leproso que vivia afastado da cidade, esse homem leproso que não podia ter contato com as pessoas, esse homem leproso que quando chegava perto de alguém tinha que se declarar e dizer imundo, imundo, porque se alguém tocasse num leproso ficaria cerimonialmente impuro. Esse homem então se apresenta diante de Jesus.
E aí a primeira coisa que Jesus faz, e é interessante que ele diz assim, se quiseres, podes purificar-me. Quando ele diz se quiseres, ele não está duvidando do poder de Jesus. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo, porque a fama de Jesus já corria por ali, e é por isso que ele se apresenta a Jesus. Mas quando ele diz se quiseres, podes purificar-me, e é interessante que ele não diz podes curar-me, ele diz podes purificar-me, porque ele estava impuro por causa da lepra. Quando ele diz se quiseres, ele está dizendo assim, eu sei que tu podes, o que eu não quero é ser ignorado. O que eu não quero é ser desprezado, porque todos os outros me desprezam. Quando os 10 leprosos se aproximaram diante de Jesus, Lucas capítulo 17, diz o texto que Jesus está passando por um povoado, e 10 leprosos se aproximam de Jesus, na verdade o texto diz que eles ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, tem piedade de nós. Por que gritaram? Porque justamente eles respeitavam uma certa distância para não contaminar as outras pessoas. Esse homem que é impuro, esse homem que não pode ser tocado pelos outros, porque quem tocasse um leproso ficaria cerimonialmente impuro. Esse homem que vivia isolado, ele só tinha contato com outros leprosos. Para esse homem, a cura que Jesus realiza, a primeira cura, se podemos dizer assim, não é limpá-lo da lepra. A primeira cura que Jesus faz é tocá-lo. Gente, isso é significativo demais. Jesus curou de várias maneiras, mas aqui para um leproso, ele toca. Ninguém tocava num leproso. Porque, como eu disse e repito, só para que a gente possa entender muito bem esse ato de Jesus, tocar no leproso era ficar impuro como o leproso. Você já parou para pensar que aquele homem, durante muitos anos, só foi tocado por leprosos como ele? Você já parou para pensar, e nesse tempo de pandemia, quando eu estava pensando nessa mensagem, eu falei, gente, e é próprio, nesse tempo de pandemia a gente vê a falta que faz. Você já parou para pensar que há muitos anos esse homem não era abraçado, não era tocado, não era beijado? E a coisa primeira que Jesus faz é tocar nele, porque Jesus entendia que quando o puro toca no impuro, não é o puro que se torna impuro, é o impuro que é purificado. É isso que Jesus faz. E a igreja, ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo de sua história, parece que ela perdeu essa capacidade de entender isso, que não somos nós que temos que ficar nos escondendo das pessoas, não somos nós que temos que ter medo de conversar, de falar, de estar junto das pessoas, como que dividindo, não, aqueles ali são os impuros, são os pecadores, nós somos se ficarmos perto deles, vamos nos tornar impuros também, não. A atitude da igreja é outra. A igreja tem que entender que o que ela toca é que se torna purificado, e não é o contrário. E é isso que Jesus entende. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual a grande diferença entre Jesus e a multidão e as pessoas da época? É que Jesus entendia e sabia que ele, realmente, ao tocar o impuro, purificava o impuro. Mas, além disso, tem uma outra coisa. As pessoas, as multidões, olhavam para o leproso com o rótulo de impuro, contaminado, doente, amaldiçoado por Deus, leproso. Esses eram os rótulos daquela pessoa. As multidões olhavam para aquele homem com esses rótulos. Jesus olhava para aquele homem e dizia, não, ele não é o leproso, o impuro, o que contamina ou contaminado. Ele é aquele que carrega a imagem de Deus. A Jesus é apresentada uma moeda. Eu disse isso aqui uma vez quando eu vim aqui e repito. A Jesus é apresentada uma moeda. E perguntam a Jesus, olha, é lícito pagar imposto a César? Querendo colocar Jesus numa pegadinha. E Jesus diz assim, o que tem na moeda aí? Ah, tem lá esculpida a figura de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está transmitindo para aquelas pessoas é o seguinte, na moeda tem a imagem de César. Então, se a moeda tem a imagem de César, a moeda pertence a César. Mas em nós, é a imagem de César que está em nós? Não. O que está em nós é a imagem de Deus. Jesus olha para aquele homem e, diferentemente da multidão que olhava para aquele homem com os rótulos, Jesus olha para aquele homem e diz assim, não, aí não tem um impuro,
aí tem alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gente, e isso faz toda a diferença. Infelizmente, nós, a Igreja de Cristo, perdemos essa capacidade ao longo da nossa história. E nós temos medinho de certas pessoas. Nós temos uma ressalva diante de certas pessoas. A gente perdeu a capacidade de entender que todos nós somos igualmente pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas igualmente pecadores. E enquanto nós olharmos para as pessoas por meio dos seus rótulos, da sua etiqueta, e é interessante isso, né? Você pega um vasilhame, um vidro de alguma coisa, de um vinho, por exemplo, tem lá a etiqueta com o rótulo. Aquela etiqueta, é claro, você pode virar o vidro, você vai ver lá, mas aquela etiqueta ali, na parte daquela etiqueta, ela faz o quê? Ela tampa de alguma forma a sua visão do que está ali, né? Do que está dentro daquela garrafa. A etiqueta faz isso. O rótulo faz isso. Ele não permite que nós vejamos as pessoas na sua essência. E qual a sua essência? Criados à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que é mais interessante nessa história? É que o leproso se aproxima, Jesus se aproxima das pessoas marginalizadas, dos leprosos, das prostitutas, dos cobradores de impostos. Isso não é novidade, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é novidade e o que é maravilhoso são essas pessoas se aproximarem de Jesus. É isso que é maravilhoso. Lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 10, diz que Jesus estava lá de boa, comendo na mesa com os seus discípulos, e aí diz o texto assim, que muitos publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus. E aí os fariseus, a religião, porque como disse o Filipenses, a religião pode esmagar em vez de libertar. A religião, os fariseus dizem assim, por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores, com os cobradores de impostos e pecadores? Aí Jesus diz assim, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aí ele cita Oséias e diz assim, vocês devem aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. E aí tem um detalhe interessante, sacrifícios, leia-se religião. Por que leia-se religião? Porque a religião judaica tinha uma série de normas sobre os sacrifícios. Jesus está dizendo assim, misericórdia que eu quero, e não a religião, porque a religião muitas vezes esmaga em vez de libertar. Nesse mesmo livro do Filipenses, ele cita uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que uma vez uma jovenzinha inglesa estava orando, e a oração dela foi assim, olha só que legal, a oração dela foi assim, Senhor, transforma as pessoas ruins em pessoas boas. Até aí tudo bem. Agora a segunda parte. Transforma as pessoas ruins em pessoas boas. E transforma as pessoas boas em pessoas agradáveis. Porque às vezes as pessoas boas são chatas demais. É porque às vezes as pessoas boas são cruéis demais. É porque as pessoas boas pisam demais. Jesus encontra-se com a mulher samaritana, a gente já conhece esse texto, mas um detalhe que passa despercebido, ele vai lá, tem aquele diálogo com a mulher samaritana, etc., e o texto bíblico diz que ele vai para a aldeia dos samaritanos e passa quanto tempo lá? 2 dias. Comendo, bebendo, comendo no prato dos samaritanos, bebendo nos utensílios dos samaritanos, aquilo que era inimaginável para um judeu. Por quê? Porque Jesus entendia que quando o puro toca no impuro, o impuro deixa de ser impuro e passa a ser purificado. É essa capacidade que a igreja perdeu. Infelizmente. A gente tem assim às vezes uma arrogância muito grande, e eu costumo brincar, dizendo que pecador mesmo, que se sabe pecador tem algumas características. Pecador fala baixo, pecador é discreto, pecador chega devagar. É claro, você está entendendo, quando eu digo pecador falar baixo, é discreto, então todo mundo, todo cristão tem que falar baixo, não é isso. O que eu quero dizer, estão entendendo? O que eu quero dizer é que o pecador, ele é devagar,
Porque Ele sabe o lugar dele. Ele sabe. Uma vez, eu algum tempo atrás, eu não vou entrar nesse detalhe, só vou assim, citar de relance, teve um pastor que eu até admiro muito, gosto muito, falou uma coisa pregando e que virou um trauma aí na internet, um montão de gente comentando e marretando, enfim, né, falando. E aí, mas isso não é o detalhe. O detalhe é que aí eu vi um determinado colega falando da mensagem desse pastor. E na minha visão, falando com uma arrogância, um julgamento, que eu pensei, gente, pecador fala baixo, pecador é elegante, pecador é gentil. O que eu quero dizer com elegante? Pecador chega devagar, ele não chega apontando o dedo nas pessoas. Por quê? Porque ele sabe que ele é igualmente pecador. Você sabe que além dos preceitos que havia lá em Levítico para o leproso, de ficar fora do acampamento, de usar as roupas rasgadas, tudo isso está lá em Levítico capítulo 13. É uma leitura longa, mas se você quiser depois ler, fique à vontade. Tudo isso está lá, mas além disso, criou-se vários outros preceitos. Então, por exemplo, o leproso tinha que ficar a uma certa distância das pessoas, e se tivesse, tipo assim, 2 metros de distância das pessoas, e se tivesse ventando, tinha que ficar ainda mais distante, porque, né, podia ser contaminado pelo vírus, com o vento, etc. Você imagina a vida desse homem. E aí, gente, Jesus poderia apenas chegar de longe e dizer, está curado. Ele tinha autoridade para isso. Tinha. Mas o que Jesus faz é tocar nele. Porque mais do que ser limpo da lepra, aquele homem precisava de um toque. Jesus cura o emocional daquele homem que há muitos anos não sabia o que era um abraço. E eu acho que ao longo do tempo nós perdemos essa capacidade de abraçar, de receber os pecadores, as pessoas de fora. A gente vai perdendo essa capacidade, a gente se torna muito legalista, a gente se torna religioso demais. E a religião realmente, às vezes, ela esmaga ao invés, desculpem, repito, ao invés de libertar. A religião esmaga ao invés de libertar. Por que essa prostituta disse, igreja, eu já me sinto terrível o suficiente, eles vão fazer com que eu me sinta ainda pior. Porque ela sabe que se ao pisar numa igreja, ia ter muita gente apontando o dedo para ela. Talvez ia ter pouca gente para abraçá-la, para acolhê-la e para recebê-la. Não é aprovar, está aprovando o pecado, não é nada disso. É acolher e dizer, eu sei o que é ser um pecador, porque também sou. É isso. Hoje de manhã ouvi uma palavra, o pastor estava pregando sobre o trigo, o joio, ele disse uma coisa, o nosso texto não é sobre o trigo e o joio, mas o que ele disse eu acho que se encaixa aqui, é muito interessante. Ele disse assim, ele destacou essa parte na parábola, ele disse assim, que quem vai separar o joio do trigo na parábola? Somos nós? Não, são os anjos. Mas a igreja vive querendo fazer esse trabalho que são dos anjos, querendo separar o joio do trigo. Interessante isso que ele disse, né? E outra coisa que eu noto aqui em Jesus, primeiro que ele entendia que ele, ao tocar no impuro, não ficaria puro. Aqui, esse texto aparece também em Marcos capítulo 1. E lá em Marcos capítulo 1 diz assim, entre vírgulas, que Jesus, ao ouvir o clamor daquele homem, compadeceu-se daquele homem, ou profundamente compadecido, tocou e curou aquele homem. Compaixão é uma palavra interessante, porque compaixão é a junção de duas palavras gregas, um prefixo, né, e mais uma palavra, que tem a ideia de ter o mesmo sentimento, sentir o mesmo sentimento. Ou seja, a sua dor passou a ser a minha dor, o seu problema passou a ser o meu problema, o seu sofrimento passou a ser o meu sofrimento. Quando Jesus olha para aquele homem, então, Jesus não vê apenas como mais um. Jesus olha para aquele homem e diz assim, olha, a sua dor agora é a minha dor, o seu isolamento, não é distância, é isolamento mesmo, é o seu isolamento. E vai lá e toca naquele homem e o cura.
Uma comunidade, uma igreja, uma vida que caminha com compaixão, e a compaixão leva à solidariedade, faz com que a vida se torne mais leve, meus irmãos e irmãs. Porque se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós sabemos que não somos essa Coca-Cola toda, ou Guaraná, para quem prefira. Nós não somos isso tudo. O nosso telhado também é de vidro. E às vezes chega alguém, por exemplo, para a gente e diz assim, olha, Denilson, poxa, meu filho agora está adolescente, né? E meu filho adolescente, olha, está difícil cuidar. Aí eu digo para ele, que isso, irmão? Não, na minha casa não tem esse problema não, porque enquanto estiver comendo do meu arroz e do meu feijão, como se fosse um porco, né? Porque só a ração dá alimento, né? Está resolvido. Não é assim, né? Enquanto estiver comendo do meu arroz e do meu feijão, comigo não tem nenhum problema não, comigo é assim. Está errado. Todos nós temos filhos, nós sabemos os problemas que enfrentamos com os nossos filhos. Alguém chega para mim e diz assim, olha, nessa pandemia, sabe, muitas vezes eu fiquei numa crise tremenda, poxa, começou a vir a nuvem do desemprego, eu fiquei com a minha fé abalada, eu digo, que isso, irmão? Os que confiam no Senhor, eu começo a metralhadora de versículos, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. E aí aquele irmão, aquela irmã fica pequenininho, né? E aí, no fundo, Deus está dizendo assim, deixa de ser mentiroso, rapaz. Dúvida todo mundo tem, medo todo mundo tem, temores todo mundo tem. Eu estou muito mais para o Pai que diz para Jesus com o filho doente, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, do que para o monte de Sião que não se abala e permanece para sempre. Eu estou muito mais para esse Pai. Quando a gente tem compaixão, a gente lida melhor com as pessoas, por exemplo, em tudo na nossa vida. Eu tenho um filho de 10 anos, Pedro, que já esteve aqui. E o Pedro faz as artes, tem as coisas boas e tem as coisas que não são tão boas. Enfim, faz as coisas de uma criança de 10 anos. E aí eu vou corrigir o Pedro. Então tem duas maneiras de eu corrigi-lo. Maneira número 1, que isso é inadmissível que uma criança faça isso, etc. A minha mão vai ser mais pesada. Maneira número 2. Bem, ele é uma criança, e eu, que tenho 46 anos, também um dia, por incrível que pareça, também fui uma criança. E minha mãe, por exemplo, conta que uma vez eu peguei um lençol, amarrei nas minhas costas, subi no muro e disse que ia voar, porque eu era o super-homem. Então eu lembro disso e vou corrigir o Pedro. A mão vai ser igualmente pesada na opção número 1? Não. Eu vou corrigi-lo, claro, vou educá-lo, mas eu vou educá-lo com a consciência de que eu também fui uma criança, de que eu também tive as minhas peripécias, de que eu também errei, de que eu também falei quando não era para falar, de que eu também era assim, era assado. Então é dessa maneira que eu vou corrigi-lo. Acredito que isso, na prática, significa compaixão. E Jesus olha para aquele homem e diz assim, olha, tem os religiosos e tem o leproso. Os religiosos estão no templo, na sinagoga, são aplaudidos, oram nas esquinas das praças para serem vistos. O leproso está afastado. Mas Jesus olha para ele e diz assim, igualmente pecadores, religiosos e leprosos. Por isso se compadece dele. A minha oração, e muito mais nesse tempo nós precisamos disso, é que nós, à semelhança de Jesus, já que somos seus discípulos, possamos ser, assim como Jesus era, refúgio para aqueles que se sentem fora. Que Jesus ia até as pessoas não é novidade. O que é impressionante é essas pessoas irem até Ele, se sentirem atraídas por Ele. Que a igreja, como discípulo de Jesus que é, como seguidora de Jesus que é, possa continuar, possa aprender ou resgatar ou continuar sendo esse lugar onde as pessoas possam continuar encontrando refúgio. Que a igreja entenda que ao tocar aquilo que é denominado impuro, ela torna o impuro e puro. Que a igreja entenda que ela deve caminhar em compaixão, porque um dia passou o que as outras pessoas também passam. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Me permita orar, por gentileza. Senhor, muito obrigado por essa noite, por estarmos aqui
quer com os irmãos e as irmãs aqui nesse templo, quer online com outros irmãos, irmãs e outras pessoas. Obrigado, ó Deus, por tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração a cada dia, Senhor. Ó Deus, permita, ó Pai, que à semelhança de Jesus, nós que somos teus discípulos, possamos, ó Deus, entender, a olhar para as pessoas, não com os seus rótulos, não com as etiquetas que damos, mas olhar para elas e entender que todo ser humano, sem exceção, foi criado à tua imagem e à tua semelhança. Imagem essa, é verdade, imaculada pelo pecado, mas ainda criados à tua imagem e semelhança, Senhor. Ajuda-nos também, ó Deus, e nos move à compaixão, aquele ato de assumir a dor, o sofrimento do outro para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que assim como nós aprendemos na palavra do Senhor, que nós possamos agregar, e se nós desfrutamos do descanso, do cuidado do Senhor, que
que nós possamos ser fontes também do cuidado e do descanso do Senhor na vida dos outros. Amém? O pastor Isaías está conosco. Ele tem alguns anúncios para dar. Enquanto ele está se aproximando, pegando o microfone, eu também quero lembrar da leitura bíblica que nós fazemos todos os dias. Te convidamos a acompanhar, né, a leitura. No amanhã, nós estaremos lendo Deuteronômio 8, na terça, Deuteronômio 9, e assim por diante. Então, nos acompanhe. Se você esquecer, se você não memorizou, as referências bíblicas de todos os dias estão nas nossas artes, nas redes sociais, tá bom? E aí o pastor vai dar os demais anúncios, tá bom? Muito bem, irmãos, amigos, estamos de volta. Pastor Denilson, Deus abençoe sua vida. Fomos impactados hoje à noite e pela manhã também com o pastor Rodolfo. Que bênção. Eu sempre aprendo muito com o Denilson, que é gente boa, é gente nossa. Estamos de volta. Falei rapidamente essa semana com os irmãos, com recorde de nenhuma picada de mosquito da Amazônia. Estou aqui sã e salvo, pela graça de Deus, e 3 testes de Covid negativos. Então, quero agradecer aos irmãos, porque eu fiz na ida, antes de nós pegarmos o barco no aeroporto, e na volta eu precisei fazer também, e o Senhor nos preservou. Antes de nós prosseguirmos, que alegria, Cadu, nós oramos por você, Deus abençoe a gente encontrar Cadu servindo ao Senhor, um caso de cura de Covid em Jardim Santíssimo também, como outros também, e a gente agradece ao Senhor. Maiara, nós gostaríamos muito que a nossa igreja fosse esse local de refúgio para a sua vida. Os irmãos da mídia, nesse momento, estão colocando o meu telefone, e nós estamos orando pelo pedido que você colocou, depois que nós oramos, no período ainda há pouco, e nós queremos, como foi pregado e tão bem explanado, que a nossa igreja toque o seu coração. E nós estamos orando pela sua vida, e ali tem o meu contato, os irmãos da mídia, nesse momento, estão colocando o meu telefone, e nós queremos mais do que orar, nós queremos agir até onde nós podemos. E quando nós não conseguimos prosseguir mais, o Senhor vai entrar com providência, com certeza. Então, nós já oramos por você, estamos orando pela sua vida, pela sua família. Meus irmãos, eu só tenho, antes de a gente concluir, uma prestação de conta, ou então um relatório, e quero mostrar um pequeno vídeo que foi feito no barco, que foi feito nas ações que Jardim Santíssimo esteve presente nas comunidades ribeirinhas. Foi realmente o que eu coloquei no grupo da igreja, impactante e extraordinário. Eu queria mostrar para você esse pequeno vídeo, para que nós pudéssemos, assim, pensar um pouco mais direto sobre missões. Que você possa assistir, no final, eu tenho uma palavra para você.
Muito bem, ao longo de janeiro eu vou tentar diluir com os irmãos alguns testemunhos, algumas coisas que mexeram muito com a gente, mas os irmãos precisam participar dessa obra, não somente à distância, mas também na prática. E quem sabe, irmãos, nós podemos sim, nós temos potencial para isso, para enviar principalmente jovens nossos de Jardim Santíssimo em uma viagem como essa. A igreja não será a mesma, não tenha dúvida disso. Só quero contar que em um desses cultos, à noite, na base da luz de celular e de lanternas, naquele dia faltou luz, uma senhora chegou, momentos antes do culto começar, e ela falou, precisava estar aqui, eu tenho que estar aqui, porque meu marido ficou lá no meio do caminho, lá no meio do rio, porque o motor do barco caiu, e ele estava tentando achar lá no meio da água, e ele falou, vai mulher, vai, não perde sua bênção. E ela largou ele lá, e ele já estava achando o motor, mas ela não desistiu de ir à igreja naquele dia, apesar de um motor, que é algo valioso para eles, ter caído na água. Nós não estamos ainda tendo o nosso culto presencial. Domingo que vem nós teremos sim, com lista de inscrição, com todo o protocolo. Mas, meus irmãos, esse tempo de pandemia tem nos feito repensar que para além dessas quatro paredes, ou para além do nosso, muitas das vezes, da nossa formalidade de culto, nós precisamos ser igreja onde nós estamos. Então, que a gente reveja nossos conceitos. Esse vídeo e algumas fotos vão entrar agora nas mídias da igreja essa semana. Você pode me perguntar, e eu quero contar outras experiências para os irmãos. Mas eu quero desafiar a igreja a quem sabe, você não pode ir por causa de trabalho, por causa da saúde, mas você pode investir muito pouquinho, para que, quem sabe, em janeiro do ano que vem, se envie alguém, ou alguns de Jardim Santíssimo, para que a gente repense a nossa missão de igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Irmãos, sobre quarta-feira, os irmãos vão ser informados ao longo dessa semana, até antes, na verdade, de terça-feira, mas no domingo nós teremos, inclusive, ceia do Senhor. Mas o nosso procedimento e os nossos amigos que estão nos assistindo é com lista de inscrição. A pandemia está ainda, estamos orando, algumas notícias boas nós já temos sobre, inclusive, vacina, mas a prudência ainda nos incomoda, e a gente precisa, sim, desse distanciamento, de todo o protocolo necessário. Então, domingo que vem, nós teremos culto presencial, mas somente com lista de inscrição. É difícil demais, é doloroso demais. O pastor Denilson aqui nos abençoe, eu já falei isso para os irmãos, falar e pedir para o pastor Isaías, olha, não abrace, não beije, para mim é devastador, mas nós precisamos por esse tempo ainda de todo esse procedimento, sim. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Tudo isso desse nosso relatório do Amazonas você vai receber, você vai ter nas mídias da igreja, mas eu quero de coração agradecer a igreja pela confiança, pelo envio. E alguém, ou algumas pessoas me falaram, só você mesmo, você é maluco, porque não foi passeio, foi uma viagem missionária. E quando a gente voltou, Manaus estava fechado, e está todo mundo ouvindo o que está acontecendo em Manaus. O voo só era na segunda, eu tive que ficar fechado no local, porque a cidade estava deserta. E aí falaram, você é meio maluco mesmo, né? Está todo mundo correndo do foco, e você foi para o foco. Mas o Senhor é bom, e as suas misericórdias não têm fim. E estamos aí. Vamos orar? Alguns estendem sua mão, outros colocam a mão no seu coração, mas com a bênção do Senhor, nós estamos encerrando esse culto. Abençoados por esse domingo que o Senhor nos deu. E posso dizer para os irmãos, agora, algumas canções que nós cantamos aqui, eu vou me lembrar da mata lá da Amazônia, de cultos muito simples, que hoje tem um significado muito grande para mim, algumas canções que nós cantamos. Estenda a sua mão, tenha uma semana de bênçãos, uma semana na presença de Deus. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, estendida a todos nós, a toda a humanidade, inclusive nas comunidades ribeirinhas, onde Manaus tem sofrido tanto, mas que a consolação do Senhor, presente, de eternidade a eternidade, tem sido sempre conosco. Não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja do Senhor diz, amém, amém. Deus te abençoe.
uma semana de bênçãos para a sua vida. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Boa noite, irmãos. Uma semana abençoada.